Ontem nós tivemos, queridas e queridos, o ato de 1º de maio, lá no estádio Neoquímica Arena, estádio do Corinthians. E eu tenho que falar duas coisas, duas realidades ruins pra gente que é democrata, pra gente que é de esquerda, pra gente que é progressista. O discurso do Lula foi muito bonito, mas teve um problema grave. Mas nós temos que admitir uma coisa, e isso é uma vitória mais do que do fascismo, isso é uma vitória do neoliberalismo. O ato foi um flop. O Kim Kataguiri estava macetando a esquerda, a Globo News estava macetando a esquerda, o ato estava vazio. Nós, como progressistas, nós, como democratas, e nisso é que eu acho que as pessoas têm muita razão, às vezes, em criticar o ministro Haddad e as medidas mais neoliberais do governo Lula. Nós estamos falhando em nos comunicar e fortalecer os sindicatos. Nós estamos falhando em comunicar com os trabalhadores. Embora a realidade da terceirização em 2024 coloque na boca do Lula aquele discurso que todos somos empreendedores, a realidade é que o trabalhador hoje em dia é um bando de precarizado, que não tem ciência dos seus direitos trabalhistas e que não se identifica como trabalhador no dia 1º de maio. Um dia de luta, que não é um dia de folga. Há sempre esse ato tradicional de 1º de maio. O presidente Lula também tem uma tradição de participar desses atos do 1º de maio e foi um fiasco ontem. Foi um fracasso. A gente precisa ser direto e reto sobre isso. Não dá para ficar fantasiando que deu tudo certo. Não deu. Segundo ponto problemático. Discurso do Lula impecável, inclusive até puxando a orelha dos seus ministros para que eles entreguem resultados. Fez algumas brincadeiras ali, claro, mas ali reapresentou seus ministros no dia do trabalho, conversou com todos eles, conversou com o público. Foi muito interessante essa parte. E a gente teve o grande problema do discurso do Lula, que é o momento que ele pediu votos para o Guilherme Boulos. Isso pode se configurar crime eleitoral. Eu vou ler a opinião de um jurista que entende de direito eleitoral e que acha que não vai dar em nada. E eu digo para vocês, não vai dar em nada. O Nunes, o Kim Kataguiri já estão entrando na justiça contra o Lula. Mas isso não vai dar em nada. Por quê? Campanha antecipada por campanha antecipada. O Bolsonaro foi num jantar na casa do Ricardo Nunes e deu uma entrevista para Mônica Bergamo, quando ele ainda nem estava inelegível. Então, o Lula acerta no formato do discurso porque ele precisa fortalecer o Boulos enquanto candidato à cidade mais importante da nação. Nisso o Lula brilhou ali. Tem que falar do Guilherme, tem que fortalecer o Guilherme, tem que entender que o Guilherme é a representação do presidente Lula na cidade de São Paulo. É o político do futuro. Mas o Lula erra principalmente no uso das palavras, ao falar em voto. Não deveria ter falado em voto. E a gente, como imprensa, a gente não tem que ficar escondendo essa informação. Não sou pago, inclusive, para ser defensor do presidente Lula. O presidente Lula sabe se defender muito bem e sabe compreender também críticas que partem do nosso campo. Mas deu brecha. Eu estou sendo detonado nas redes sociais, inclusive, porque o discurso foi brilhante, mas neste ponto específico, o presidente Lula errou. Mas isso não é nada, gente, para uma notícia que passou desapercebida em muitos canais de esquerda ontem, não por mim, assim, a gente acompanhou isso, de um encontro inusitado, que a gente vai ler aqui em mais detalhes, tá, gente? Depois eu vou pegar a notícia e vou destrinchar mais com vocês. Mas o Eduardo Bananinha, o Eduardo Bolsonaro, o filho 03 do Bolsonaro, teve um encontro com a Beatriz
Stroth, que é filha de um ministro nazista na Alemanha. O Eduardo Bolsonaro, que passou em turnê na Hungria, estava na Alemanha com a filha de um ministro que é representante da AfD, o partido de extrema-direita alemão, que emula as características do extremismo nazista. Enquanto a gente tá se ocupando, e aí eu concordo com você, Rita Cássia, acho que a mídia progressista nem deveria ficar batendo muito nisso, pois a direita já vai fazê-lo. O campo adversário faz campanha antecipada o tempo todo e nada acontece. Concordo plenamente, mas eu tenho que pontuar isso, Rita, não tanto pelo erro do Lula. Nós temos o filho, inclusive um dos filhos favoritos do Bolsonaro, porque eu acho que o menos favorito é o Carluxo. Mas o Flávio e o Eduardo são linha sucessória direta. É neta, é verdade, não é filha. É neta do ministro nazista. Depois na notícia a gente vai ler direitinho. Porque ela já tinha se encontrado com o Bolsonaro no Brasil. Enquanto a gente está discutindo se o Lula cometeu alguma infração eleitoral no discurso do Boulos, nós temos um filho do Bolsonaro encontrando neta de ministra nazi. É esse tipo de coisa que a gente tá encontrando nas notícias. Enquanto a gente está discutindo autocrítica do campo da esquerda, a extrema-direita está se organizando. E a gente não pode deixar isso acontecer, gente. A gente não pode deixar isso acontecer. Ontem à noite, com dinheiro público, exatamente, com verba parlamentar. Ontem à noite, o ministro Silvio Almeida, tá na nossa manchete aqui embaixo. O ministro Silvio Almeida estava no encontro do G20, um encontro internacional, pedindo o que todo esquerdista tem que pedir. As redes sociais precisam ser reguladas. Reguladas. A internet, o paraíso da internet que nós achávamos nos anos 2000, virou um pesadelo na mão de extremistas de direita. A pauta prioritária, a gente tem que parar de ficar brigando entre nós e definir um foco. A pauta do progressismo internacional tem que ser a regulação dessas plataformas. Ninguém está pregando aqui que você não deve usar a internet. Ninguém está pregando aqui contra a liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão absoluta, o absolutismo da liberdade de expressão, como diz o Elon Musk, é a porta do inferno da extrema-direita. As práticas precisam ser regularizadas. Sempre tem um esquerdista, e eu estou falando do Brasil 247. Vocês vão ter que amargar esse erro histórico que vocês cometeram no ano passado. O Brasil 247 capitaneou essa campanha dizendo que era um jabuti da Globo, quando a gente deveria ter regularizado. As redes sociais fizeram isso, inclusive muitos youtubers com 1 milhão de inscritos, porque recebem benefícios do Google. Do Google. São serviçais de Big Tech. O cara que recebe benesse, por exemplo, do Instagram, o cara que recebe benesse de determinada rede social, ficaram todos contra a regularização das redes sociais. Enquanto isso estava acontecendo, vocês estão fortalecendo Nicolas Ferreira, vocês estão fortalecendo Jair Bolsonaro, vocês estão fortalecendo Eduardo Bolsonaro. Parem de ser desfocados. O Silvio foi no ângulo no discurso dele no G20 ontem. Precisamos regular as redes sociais, precisamos regular os discursos de ódio. Regular, meus queridos, não é só censurar, porque censura é o controle burro. As redes sociais precisam deixar o algoritmo transparente para derrubar o alcance dessas publicações. Isso é uma ameaça. O Silvio, inclusive, citou uma coisa muito precisa, que é a seguinte. Vamos esquecer Eduardo Bolsonaro, vamos esquecer Jair Bolsonaro.
Sabe o que a falta de regularização das redes sociais está permitindo? Operações do PCC, operações do crime organizado que rolam nas redes sociais sem nenhuma reação das autoridades policiais. Quer uma boa entrada da esquerda no discurso de segurança pública? Vamos regularizar as plataformas. É uma vergonha o que o Arthur Lira fez ao engavetar o PL 2630. É uma vergonha e a gente sabe por que ele fez isso. Pelo mesmo problema que o 247, que youtubers de esquerda, concordando com youtubers de direita, fizeram ao achar melhor, não regulariza, deixa como tá, deixa essa anarquia. Anarquia no sentido ruim da palavra, porque eu tenho o maior respeito aos anarquistas. Deixa sem Estado. E aí a gente tá nessa draga. Parem de reclamar quando eu critico o governo Lula. A questão não é essa. No foco, na briga contra a extrema-direita, a gente tá na mesma página. Só que a gente tem que brigar pelas causas certas. Tá certo, queridos e queridas? Hoje eu desopilei um pouquinho porque a gente tem que contar a real pra vocês, né?